E o Palmeiras perdeu o segundo título em 4 dias, novamente em disputa por pênaltis. E no vídeo de hoje do canal do Nicola, as repercussões da derrota para o Defensa e Justiça, e há quem cobre que Anderson Barros não fique mais no Palmeiras. Por falar em não ficar, vou contar para vocês nesse vídeo sobre a situação de Renato Gaúcho, que corre o risco de demissão nessa quinta-feira no Grêmio, tudo porque o tricolor gaúcho foi eliminado da Libertadores da América. Já o São Paulo vai muito bem, obrigado, especialmente por causa das categorias de base. Venceu com o time reserva o Guarani, com direito a boas exibições de atletas revelados em Cotia. Para completar tudo sobre a classificação do Cruzeiro, a terceira fase da Copa do Brasil, a eliminação do Botafogo. Sim, o Botafogo não está mais entre os times que disputam a principal competição de mata-mata do futebol brasileiro. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter vocês por aqui. Antes de passar as informações rápidos, 2 pedidos. Primeiro para vocês deixarem like no vídeo, depois para se inscreverem no canal apertando esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não custa nada para vocês e dá uma baita ajuda para nós do lado de cá, combinado? Bom, bora começar o vídeo falando sobre a eliminação do Botafogo na Copa do Brasil. Botafogo afundado em dívidas, cheio de problemas, tendo de disputar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, precisava de mais chegar à terceira fase da Copa do Brasil para garantir, por exemplo, R$ 1.700.000, a cota prometida pela CBF aos participantes da terceira fase. Mas nessa quarta-feira, o Botafogo acabou eliminado pelo ABC em Natal, na segunda fase da competição. O ABC até saiu na frente com o gol do Maicon Douglas. O Gilvan, zagueiro recém-contratado pelo Botafogo, empatou o jogo no último lance da partida, levando a decisão para os pênaltis. Mas Cezinha e Marcinho acabaram desperdiçando suas cobranças e o Botafogo foi eliminado pelo ABC dessa maneira. Deixou de faturar R$ 1.700.000 e se viu em mais uma série de problemas financeiros. Situação para o presidente do Sérgio Melo é das mais delicadas do futebol nacional. Para piorar, no final de semana o Botafogo ainda tem clássico contra o Fluminense, jogo em que o Botafogo precisa desesperadamente da vitória para ter alguma chance de alcançar as semifinais do Campeonato Carioca. Não bastasse isso, se perder, o Botafogo vai ficar em situação delicada também no Campeonato Estadual. Por último, mas não menos importante, só registrar que o Felipe Neto, youtuber famoso, super conhecido e também declarado torcedor do Botafogo, soltou a pancadaria no Marcelo Chamusca, dizendo que ele é uma grande vergonha. Agora seguir sobre Copa do Brasil, quero contar agora sobre o Cruzeiro com desfecho completamente diferente do Botafogo. Outro time afundado em dívidas, com dívidas superiores a R$ 1 bilhão, também disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mas garantiu classificação à terceira fase. Venceu por 1-0 também em Natal o América. Jogo bem importante para o Cruzeiro e de muito equilíbrio no primeiro tempo. No segundo tempo, o América voltou mais defensivo, deu a posse de bola ao Cruzeiro, que só foi encontrar o gol da vitória aos 38 do segundo tempo. E a curiosidade é que o autor do gol, o Matheus Barbosa, é dos mais cornetados pelo torcedor. Segundo volante de pouca qualidade com a bola nos pés, praticamente não aparece no campo ofensivo, embora seja um homem de confiança do técnico Felipe Conceição. E ele conseguiu a redenção nessa quarta-feira, fazendo o gol que valeu R$ 1.700.000 ao Cruzeiro e garantiu uma das metas da Raposa para a temporada. O Cruzeiro estabeleceu como prioridades o acesso à primeira divisão, especialmente com o título da Série B, quer também estar na final do Campeonato Mineiro para ter a oportunidade de enfrentar possivelmente o Atlético Mineiro e tinha estabelecido como meta alcançar pelo menos, na pior das hipóteses, a terceira fase da Copa do Brasil. Quanto mais para frente for na competição de mata-mata, melhor, afinal de contas, os prêmios pagos pela CBF são bem importantes, especialmente também no momento de dificuldade. Cruzeiro que já havia recebido uma boa notícia nessa quarta-feira, o acordo com o Guzmán, meio atacante do Envigado, que está sendo comprado por $1.200.000. Para completar, quero contar que o Cruzeiro chegou à 4ª vitória consecutiva. E mais importante que isso, já são 4 jogos sem tomar gols. Nesses 4 jogos tem jogo de Campeonato Mineiro e também de Copa do Brasil, especialmente o clássico com vitória por 1-0 em cima do Atlético em jogo do último final de semana. Já que estou falando de Copa do Brasil e de time mineiro, quero destacar também a classificação do América para a próxima fase. O América precisou ir aos pênaltis contra o Ferroviário. No tempo normal, 1-1, nas penalidades 3-2 a favor do América, mas
precisamos destacar que um dos pênaltis cobrados pelo Ferroviário entrou muito, a bola bateu no travessão, caiu dentro do gol, a arbitragem não conseguiu perceber e acabou ignorando um gol legal para o Ferroviário. Quero ver como é que o América, que sempre reclama de arbitragem, quase sempre com a razão, vai se pronunciar a partir de agora. Chegou a hora de falar sobre o São Paulo, mais uma vitória no Campeonato Paulista, dessa vez com um time reserva. São Paulo fez 3-2 no Guarani, em pleno Morumbi. Vitória de virada, o Guarani sai na frente com o gol do Ayrton, o Wellington, lateral esquerdo, uma das novidades, empatou. No comecinho do segundo tempo, o Igor Gomes fez 2-1, o Bruno Sávio empatou de novo para o Guarani, e a 6 minutos do fim, o Vitor Bueno apareceu para dar números finais, 3-2 para o São Paulo. A defesa não foi bem, deu inúmeras oportunidades para o adversário, especialmente em bola parada. Lucas Perry, enfim, teve uma chance, também não deixou uma boa impressão. Mas se os problemas defensivos incomodaram, defensivamente o time mostrou muitos recursos, especialmente os garotos revelados em Cotia, onde ficam as categorias de base do São Paulo. Só para destacar alguns jogadores importantes. O Lisieiro, velho conhecido do torcedor, voltou depois de 7 meses fazendo um grande jogo. Também gostei demais do Thales, que fez sua primeira partida como profissional, um volante moderno, de muita qualidade na construção das jogadas e de personalidade. Falei sobre o Wellington, lateral esquerdo, que fez o primeiro gol do jogo, ofensivamente participando bem demais das ações. Ele vai se tornar certamente uma enorme sombra para o Reinaldo, que teve nessa quarta-feira seu contrato prorrogado. O vínculo do Reinaldo com o Tricolor terminaria em dezembro desse ano e foi estendido até dezembro de 2022. Para arrematar, quero contar também sobre Galeano, para mim, o melhor jogador da partida, atacante paraguaio, que vem ganhando mais minutos a cada jogo, foi titular dessa vez e teve participação nos 3 gols marcados pelo São Paulo. Ele ainda conseguiu evitar que o Guarani marcasse um gol dividindo uma bola. Excelente atuação do atacante do ponta, algo que faltou na temporada passada. O São Paulo se ressentiu de jogadores com essa característica e o Galeano foi bem demais. Só para arrematar, queria falar um pouquinho sobre o calendário do São Paulo e o primeiro grande teste para toda essa garotada e também para o Hernan Crespo. Na próxima sexta-feira tem Palmeiras e São Paulo, jogo do Campeonato Paulista. São Paulo muito mais tranquilo por ter poupado os titulares, o Palmeiras muito cansado depois de 2 decisões com derrotas. Mas é a primeira grande aparição, a primeira grande demonstração de força que o São Paulo pode ter contra um rival de peso. E depois o São Paulo se depara com uma maratona muito, mas muito pesada. Separei um trechinho dessa maratona só para você entender como pode ser complicado. Vai ter uma quarta-feira em que o São Paulo vai jogar pela Libertadores da América contra o Rentistas, jogo no Uruguai. Na sexta-feira, o São Paulo estará classificado, vai ter jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. No domingo, passando, já começa a decidir a semifinal. Na terça-feira seguinte, jogo contra o Racing pela Libertadores da América. E se o São Paulo ainda estiver vivo no Campeonato Paulista, volta a jogar na quinta e no domingo com as 2 partidas finais do Campeonato Estadual. Momento muito importante, até por isso o Crespo tem rodado o seu elenco, pensando em conhecer melhor seus jogadores, mas também em poupar, até porque a maratona vai puxar muito daqui para frente. E Renato Gaúcho, hein? Tá correndo enorme risco de demissão, especialmente depois da derrota de ontem por 2-1 pro Independente Del Valle. 2 jogos e 2 derrotas para o time equatoriano, com o detalhe de que o Del Valle enfrentou o Grêmio sem poder jogar em casa. A partida que estava marcada para o Equador foi cancelada e o Del Valle teve de mandar sua partida na sexta passada no Paraguai. Venceu por 2-1 o Grêmio no mesmo placar dessa quarta-feira, com o detalhe de que o Grêmio saiu na frente com o gol do Jean-Pierre, acabou levando a virada e por isso está eliminado da Libertadores da América. Depois do jogo, o vice-presidente do Grêmio, Cláudio Oderich, deu uma entrevista deixando bem claro que o Renato Gaúcho não está garantido. Haverá uma reunião ao longo dessa quinta-feira para debater a respeito do futuro do treinador, que recentemente teve seu contrato renovado. Essa renovação aconteceu no final do mês de fevereiro e se estendeu o vínculo até dezembro. Separei um trecho da entrevista em que ele diz o seguinte, abre aspas: ele é nosso maior ídolo, mas a gente tem que entender que, assim como o ciclo dos jogadores tem início, meio e fim, também os treinadores, em alguns momentos, não conseguem mais tirar muita coisa da equipe. Vamos bem avaliar essa situação, fecha aspas. Então, o Cláudio deixando bem claro que o Renato Gaúcho corre sim risco de demissão. Quais seriam os prós, os contras?
O próprio Cláudio, nessa entrevista, ele lembra que certamente se for demitido o Renato, daqui 2 ou 3 jogos de insucesso com outro treinador, vai ter seu nome pedido pelos torcedores. Mas tudo isso vai ser avaliado pelo presidente Romildo Bolzan, pelo Cláudio e pelos demais integrantes da diretoria. Decisão extremamente importante. Eu entendo que já foi um fim do ciclo. E eu nem teria renovado o contrato com o Renato Gaúcho. Acho que ele foi gigante como treinador, conseguiu façanhas espetaculares, mas desde a temporada passada já havia uma série de sinais de desgaste entre o Renato Gaúcho e o elenco. Tá na hora de dar uma revigorada, uma renovada. Acho que vai ser bom para todas as partes, mas vou acompanhar de perto ao longo dessa quinta-feira para saber a respeito do destino do treinador, que é o maior ídolo da história do clube como jogador e também como técnico. Como é que fica a partir de agora para o Grêmio? O Grêmio vai ter a oportunidade de jogar Sul-Americana, mas perde um caminhão de dinheiro por ficar de fora da Libertadores da América. Isso pode, inclusive, impactar na busca por reforços de peso. O Grêmio havia oferecido, por exemplo, 2,5 milhões de reais ao Douglas Costa, de salário. 2,5 milhões de reais por mês de salário. Será que o Grêmio ainda vai ter a capacidade de bancar, de manter essa proposta, mesmo não estando na Libertadores da América? Tenho minhas dúvidas. O Grêmio que vai jogar no grupo H da Sul-Americana, ao lado do Lanús, de um time chamado La Equidad e de um outro time chamado Araguá, da Venezuela. Confesso que nunca havia ouvido falar a respeito do Araguá. Detalhe importante, só o primeiro colocado de cada grupo passa a próxima fase. O Grêmio vai ter como principal rival o Lanús. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que perdeu nessa quarta-feira o segundo título em apenas 4 dias. E mais uma vez com requintes de crueldade para o torcedor do Palmeiras. No domingo o Palmeiras já havia perdido a Supercopa do Brasil para o Flamengo, tinha uma enorme vantagem na decisão dos pênaltis contra o Flamengo, acabou desperdiçando e ficou como vice-campeão. Nessa quarta-feira a situação foi ainda mais delicada. É que o Palmeiras já havia vencido o Defensa e Justiça na Argentina na semana passada por 2-1. Ou seja, o empate servia para o Palmeiras nessa quarta-feira, jogo disputado no Mané Garrincha. O Palmeiras ainda saiu na frente com o gol do Rafael Veiga. Tomou o gol de empate, mas até aí o jogo estava mais ou menos administrado. Até que o Vinha foi expulso na metade do segundo tempo. E o Defensa e Justiça iniciou uma pressão gigante nos minutos finais da partida. Aos 47 do segundo tempo, o Benítez acabou marcando o gol da virada que colocou o Defensa e Justiça ainda em jogo. Houve então a necessidade da prorrogação e a coisa começou a melhorar quando o Brian Romero, o atacante e artilheiro do Defensa e Justiça, foi expulso e o Palmeiras ainda teve a seu favor uma cobrança de pênalti. Sim, na prorrogação era a chance de fazer o 2-2 e assegurar a taça sem a necessidade da disputa por pênaltis. Mas o Gustavo Gomes acabou desperdiçando sua cobrança, o jogo terminou mesmo 2-1 e foi para a decisão por pênaltis. 2 jogadores do Palmeiras acabaram desperdiçando suas cobranças. O Luiz Adriano, o mesmo que se envolveu em polêmica nos últimos dias, e o Everton, que para mim não fez um bom jogo, nem sabia que o Everton era cobrador de pênaltis, acabou chutando na lua a sua cobrança e fez com que o Palmeiras se tornasse mais uma vez vice-campeão. 2 vice-campeonatos em apenas 4 dias. Nas redes sociais, torcedor do Palmeiras bastante irritado. É bem verdade que o Palmeiras foi bem prejudicado durante o jogo pela arbitragem, nem tanto pelos lances em si, mas pela forma horrorosa com que o árbitro uruguaio conduziu a partida, muito mal, irritando demais, não só os jogadores como membros da comissão técnica, diretoria e torcedores. Mas os torcedores do Palmeiras pelas redes sociais também se mostraram bastante bravos com a diretoria e com os atletas. Não vou ficar surpreso se num futuro não tão distante acabar sobrando para o Anderson Barros. Aí você vai perguntar, Nicola, mas o que o Anderson Barros tem a ver com os 2 títulos perdidos em cobranças de pênalti? Na teoria, nada. Na prática, dá para dizer que o Anderson Barros só continua no Palmeiras graças aos títulos conquistados na virada do ano, a Libertadores da América e a Copa do Brasil. Já existia desde o ano passado, dentro do clube, a percepção de que o Anderson Barros não tem tamanho para trabalhar como executivo de futebol do Palmeiras. Vieram os 2 títulos e a coisa foi sendo levada com a barriga. Agora, com 2 perdas de títulos, essa situação pode ser revertida e eu não vou ficar surpreso se o Anderson Barros acabar demitido. Só para arrematar, algumas considerações / curiosidades. O Palmeiras perdeu as últimas 3 decisões por pênaltis. Para o Al-Ahly, lá no Mundial, quando o Palmeiras acabou em 4º lugar, depois para o Flamengo e agora contra o Defensa e Justiça. Foram 19 cobranças e apenas 10 pênaltis convertidos, ou seja, o Verdão desperdiçou 9 cobranças nessas 3 decisões. Foi também só a 3ª vez em 15 anos que o campeão da Libertadores acabou perdendo
para o campeão da Sul-Americana. O Defensa e Justiça era o atual campeão da Sul-Americana. Para completar todo o sofrimento do torcedor palmeirense, já tem jogo na sexta-feira contra o São Paulo no Allianz Parque, partida marcada para as 22 horas. É possível que o Palmeiras chegue esgotado. Sinais de cansaço ficaram muito evidentes, especialmente na prorrogação. Esse time do Palmeiras, o titular, tá iniciando só agora a temporada. Não vou ficar nem um pouco surpreso se o Abel Ferreira optar por um time completamente reserva, era o que eu faria. E aí, para fechar de vez, já na próxima semana tem estreia na Libertadores da América. O Palmeiras vai chegar pressionado para a estreia contra o Universitário, pior time do grupo. O Palmeiras terá a obrigação de vencer o Universitário para não começar com o pé esquerdo. Grupo que tem também o Defensa e Justiça, que deu enorme trabalho ao Palmeiras, e o Del Valle, que acabou eliminando o Grêmio. E aí, olhando para o outro lado do Defensa e Justiça, é a quarta vez que o time argentino, o pequenino time argentino, elimina ou vence um brasileiro em mata-mata. As outras vítimas foram o São Paulo, o Vasco da Gama e o Bahia. É bem verdade que outros 3 times brasileiros já haviam eliminado o Defensa e Justiça, foram eles a Chapecoense, o Botafogo e o Santos, mas o saldo do Defensa é positivo, 4-3 para eles. Bom, pessoal, eram todas essas as informações que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje do canal do Nicola. Espero que vocês tenham curtido o vídeo e deixem like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal, vai sentar o dedo nesse botão. A gente se vê no fim da tarde com mais um vídeo e um pouquinho mais à noite. Tem programa do Nicola para repercutir todas as notícias do dia, muita coisa sobre o mercado. Tenho certeza que vocês vão curtir, beleza? A gente se vê. Tchau, tchau.